Câmeras da Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte registraram integralmente a permanência da prisão de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário. Ele teria cometido suicídio. Teria. A morte ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades ligadas ao caso. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou ao portal G1 que, abre aspas, toda a ação dele e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos. Fecha aspas. As imagens registraram desde o momento da tentativa de suicídio até o socorro prestado por policiais. Como resultado, a Polícia Federal instaurou uma sindicância para esclarecer todas as circunstâncias do episódio. Os agentes prenderam Mourão na terceira fase da Operação Compliance Zero ontem, né? E a operação também resultou na própria prisão de Daniel Vorcaro, o ex-dono ou dono do Banco Master. Tem alguns jornais que estão usando o termo ex-dono, ex-banqueiro, porque o banco teria sido liquidado. E que também prendeu o seu fiel escudeiro, o cunhado Fabiano Zetel, pastor, que foi afastado da igreja de Lagoinha. Ramagem, o Andrei Rodrigues está afirmando que tem câmeras de segurança desde o momento que o cara comete o suicídio que não chega a cabo e os policiais federais prestando socorro. Ótimo. Mostrem as filmagens. A gente quer saber das filmagens. Por quê? Porque o público brasileiro não aguenta mais quando somem essas filmagens. Quem não se lembra lá do 8 de janeiro, que as câmeras do MJ, do senhor Flávio Dino, desapareceram. Se perderam as imagens. Que o Lula, no Planalto, colocou sigilo das câmeras do Planalto. Ora, se está havendo um crime no local, se você na sua casa, você tem a possibilidade de colocar um sistema de câmeras internos e externos. Alguém invade sua casa, rouba, começa a quebrar, você não vai querer disponibilizar essas câmeras para a polícia, para a investigação, poder apurar? Não, o que o Lula fez foi colocar sigilo nas câmeras. Flávio Dino subiu com as câmeras. Lembra das câmeras do aeroporto de Roma também? Do Alexandre de Moraes? Sumiram essas câmeras. Então, na Polícia Federal, é muito estranho, é altamente improvável que tenha havido um suicídio de uma pessoa ali que de nome sicário. Sabe o que é o sicário? É um apelido de matador de aluguel, é como é chamado no México, nos países hispânicos de língua espanhola, um matador de aluguel. É o contratado do Vorcaro, do banqueiro ostentação, com altos vínculos com a cúpula ali do PT, com o Lula e com o Alexandre de Moraes e com o Toffoli. É essa gangue dessa pessoa aí que tem um afiliado ali, que é o núcleo de... Como é o nome do núcleo que eles botaram ali? O núcleo de interceptação, é um núcleo de ataque, de efetivo ataque, de ir contra a integridade física das pessoas. O que ficou revelado ali na decisão do Alexandre de Moraes, que foi apurado pelas investigações, conversas do Vorcaro com esse sicário que trabalhava para ele, que ganhava quase R$1 milhão por mês para fazer essas atividades ilícitas. A verdadeira milícia estava ali, falando do jornalista da Globo, Lauro Jardim, para se fingir um assalto, para destruir, dar uma surra nele, quebrar os dentes dele. É esse tipo de pessoa. Então, quer dizer que o cercar uma pessoa ali, muito provavelmente de combate nas ruas, vai se matar? Então, pode ser que ele tenha cometido suicídio. A questão é a seguinte, que um preso sob a custódia da Polícia Federal, portanto, sob a custódia do Estado, um preso recém-custodiado, porque ele ainda devia estar ali no trâmite para fazer exame de corpo de delito, que é o que se precisa, ser interrogado, ser levado para ser acompanhado por policiais, ele consegue se matar. Então, se o diretor-geral da Polícia Federal tem essas imagens, que em algum momento elas apareçam. Que a gente entende que no primeiro momento ela está sob apuração, mas a gente quer saber realmente como é que ele se matou. Parece que ele se enforcou com a camisa dele. No mínimo a desídia dos policiais ali, que eu não quero acreditar. Pior ainda é queima de arquivo. Nesses momentos que o sistema... Mas é que eu estou me alongando aqui. Não. É que eu quero detalhar cada coisa que você está falando
Porque eu aqui, nesse assunto, eu tô igual ao público. Eu quero entender passo a passo. Então, parece que foi o cara que utilizou a camisa. Pô, mas se o Andrei Rodrigues está dizendo que tem câmeras de segurança mostrando, pera lá, dá para ver passo a passo disso. Ninguém faz assim e a camisa tá no pescoço e eu tô me matando. Primeiro a palhaçada, Ou eu tô né? viajando? Não, nem um pouco. Primeiro houve a morte, depois vem a notícia, não, ele não está morto. Aí tem a confirmação da morte cerebral, mas não está morto. Fica aquele jogo. O mais importante é o seguinte, ele se autolesionou, ele se automutilou, ele se suicidou sob a custódia da Polícia Federal. No momento, ele não está preso porque ele está encarcerado, deixado ali, não. No momento, no dia da prisão, que diversos procedimentos, ele tem que seguir para diversos procedimentos. Primeiro, para a verificação da sua identidade. Segundo, para o exame de corpo de delito. Depois, para o interrogatório. Tem contato com o advogado no dia da prisão. Ele está no momento que ele sozinho ele consegue se enforcar com uma camisa. Se suicidar com a camisa não é uma coisa fácil, não. Ele vai se pendurou, amarrou. Então, as informações é que, primeiro, que tem as imagens da tentativa de reabilitação, né, de salvamento da pessoa. Só isso? Cadê o momento em que onde ele estava para ter praticado esse suicídio? Tem essas imagens? Todos nós queremos ver. Se tiver ali as imagens demonstrando que ele se suicidou, aí tudo bem. Agora, se ele aparecer enforcado, perícia, eu digo pela própria prática, que eu já fiz diversas investigações, inclusive de homicídio, porque eu trabalhei nessa parte na Polícia Federal, de crimes contra a pessoa, de que aparece a pessoa num presídio pendurada e já se coloca como suicídio. Agora, perícia consegue chegar se ele realmente, por meio próprio, fez o movimento para suicidar ou se ele foi colocado pendurado ali. Então, nós queremos ver a imagem do suicídio, porque não é possível que dentro da Polícia Federal, nos locais que ele estivesse, ele não teria câmera para todos os lados. A gente sabe que tem. A gente sabe pela própria proteção dos policiais e da estrutura. Não apenas dos custodiados, presos, interrogados e tudo que acontece ali. Porque, do contrário, é a palavra de uma pessoa contra a outra. Por mais que o policial tenha fé pública, uma câmera está filmando tudo. Então, nós temos que verificar se todo o procedimento de enforcamento, se não tiver perícia, é confiável esse tipo de perícia nesse momento? Então, eu ia te perguntar o seguinte, embora não estamos fazendo nenhuma conexão, nenhuma ligação, nada, quem é que indicou o Andrei Rodrigues? Porque você não pode ser indicado por Bolsonaro e o Alexandre de Moraes travou. Quem é que indicou? Numa ordem absurda, né? Eu não pude ser nomeado diretor-geral da Polícia Federal porque eu tinha conhecimento, o presidente da República me conhecia, tinha afinidade comigo e conhecimento. Ou seja, quer dizer que para os cargos públicos abaixo de um presidente da República, você não pode escolher uma pessoa que se conhece? O meu trabalho anterior, onde eu conheci Jair Bolsonaro, para me indicar para diretor-geral da Polícia Federal, eu comecei como coordenador da segurança dele depois que ele tomou a facada. E pelo trabalho que eu desempenhei, e depois, em seguida, na Agência Brasileira de Inteligência, ele me indicou para a direção-geral da Polícia Federal. Agora, o Andrei Rodrigues também foi coordenador de segurança da Dilma e do Lula. O mesmo quesito foi colocado lá pelo Lula e com o aval pelo Alexandre de Moraes, que na última reunião que teve o vazamento da corte, Alexandre de Moraes colocou: eu sou amigo, Andrei Rodrigues é meu amigo, porque estava se vendo o que a Polícia Federal está fazendo. Então, vamos verificar, está vindo muito mais notícia da Polícia Federal aí, sabe? É mesmo? Alan, está dizendo que quem está investigando, nós temos que acreditar, sim, é um problema ter uma cúpula dominada pelo lulopetismo e por esses ministros ditadores, abusadores, violadores de direitos humanos, mas a gente sabe que a base da Polícia Federal, quantas pessoas boas estão trabalhando e querendo investigar, assim como promotores e juízes. Tanto que esse escândalo do INSS, se a cúpula pudesse, do senhor Andrei, ele teria travado, mas a coisa andou. A questão do Banco Master também é onde eu quero chegar. Já há reclamações ali. Parece que chegaram reclamações ao ministro André Mendonça que a polícia estava tendo dificuldade de se trabalhar.
com o Toffoli e pode ser que sim com o Andrei Rodrigues. Com o Andrei Rodrigues. Então, tem muito para se trabalhar pela Polícia Federal, que o ministro André Mendonça continue diligente, está fazendo muito bem, sendo firme, com toda a cautela para se proteger, porque esse momento é um momento de crise para quem está nesse sistema absurdo e corrupto, que trabalha com os bons policiais ali para chegar ao deslinde dessas investigações.